espíritas estão virando gente. Que gostoso. Deixa eu te perguntar, então a gente vai ser veiculado agora ao vivo no canal do... Nós estamos no Facebook, no canal do Amigos do Bem, no YouTube, no canal do Amigos do Bem, e no canal do Bem, no YouTube, lá do Liraus. Ele acabou de mandar mensagem. Facebook e YouTube. Tá bom. Então Tá? tá bom. Nós estamos nos 3 canais. Então, só para 2 minutinhos, o pessoal já está acostumado, só para conseguir todo Claro. mundo compartilhar, e a gente Eu começa... também quero compartilhar. Eu tô aqui no Facebook. Uhum. Eu Já vou está ao entrar vivo então no no Amigos do Face, Bem, tá? né? Já está ao vivo lá. Já está ao vivo. Eu tô aqui procurando. Ah, eu tenho vocês aqui. Sigo. Amigos do Bem. Ainda não apareceu para mim. Será que é outro Amigos do Bem, gente? Quer que eu te mande o link? Ah, não, depois eu compartilho também, mas se puder, não tem como me marcar, né? Não. No Amigos do Bem, não. No Amigos Mas do Bem, peraí, não. eu te mando o link aqui, peraí, 2 minutinhos, já te encaminho aí. Tá. Por aquele que a gente fez, ó, eu estou te mandando no WhatsApp, aí você consegue compartilhar direto. Mas é aquele link lá, eu acho que você já consegue entrar, mas se eu te mandei de qualquer forma. Ah, abri aqui no computador. Aham. Aí eu compartilho. Joia. Ah, tô vendo. O único problema do Facebook é que eu brinco que eles ficam bravos com o espírita e eles bloqueiam os compartilhamentos meus. Acho que eles não gostam de espírita, né? Ah, é? Nossa, eu fico uma semana... Por que será? O que tem a ver? Não, é brincadeira, mas é que eles acham que é spam, né? Então, para evitar, eu acho que eles De tanto que veem uma compartilha. quantidade de... porque você pega, ontem nós fizemos um bate-papo com o Luiz Ruth, tinham 130 compartilhamentos. Que Então, eu acho legal, que que eles... bacana. E aí eu acho que fica essa ideia de spam, né? E aí eles evitam e tal, mas vira e mexe, nós estamos bloqueados. Assim, funciona uma semana, e aí eles bloqueiam, aí a gente vai para... Eu acho que seu áudio tá dando... Tá cortando o seu áudio, Alexandre. Peraí, deixa eu ver aqui. Vê se deu uma melhorada agora. Agora não cortou. Tá. Agora eu não escutei o que você falou. Não falei agora, vê se melhorou um pouquinho agora. Senão eu tiro o microfone. Ah, tá. Ai, não sei. Hein? Acho que agora as meninas agora dão conta lá. Bom, Pri, bom dia de novo. Olha, o pessoal já está entrando. Obrigado, né, por você ter topado o bate-papo. A gente está conversando hoje, a gente estava falando um pouquinho fora do ar, da importância do trabalho que você faz aí, que a gente sabe. Então, primeiro, bom dia, obrigado de novo, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho. Queria que você se apresentasse. Muitas pessoas já te conhecem, que a gente divulga bastante o Esferas da Vida, mas tem muita gente que está chegando aí. Eu que agradeço o convite. Um bom dia para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, pelo Facebook, pelo YouTube. É uma alegria ser convidada, ser entrevistada. Eu fico muito feliz.
de estar aqui com vocês, com você, Alexandre, que eu sei que divulga bastante desde o começo, né, o nosso programa. Eu sou a Priscila de Paula, apresentadora, produtora do Esferas da Vida, e também faço outro programa, que é um programa de saúde na TV Cultura Paulista. Estou super feliz, de alguma forma, né, poder colaborar, ou ter esse bate-papo. Adoro conversar, conhecer as pessoas. Então, tenho certeza que vai ser uma manhã super agradável. Joia. Bom, Pri, a gente estava falando fora do ar, e aí eu acho que a grande ideia, e eu comentei com você, a respeito do Esferas da Vida. E eu estava comentando com a Pri fora do ar, que foi uma surpresa muito grande para mim, e falei isso com muitas pessoas de dentro, de divulgadores, palestrantes e tudo mais, porque a gente percebia, Pri, que já tem, né? Nós temos alguns canais que já faziam atividades, tem alguns, a Rede TV Espírita, enfim, não dá para citar, mas já tinha alguns trabalhos acontecendo. Mas quando veio a TV Cultura Paulista fazer, foi uma surpresa muito grande, porque mudou completamente a visão, né? Não era só não era para um público específico, né? Quem era um canal aberto, quer dizer, com uma visão completamente diferenciada. Claro que você pode falar sobre isso. Claro que a maioria, provavelmente, que procurava era um público espírita, mas aberto. Isso foi uma surpresa muito grande, porque eu acho que abriu a perspectiva, inclusive, para a própria TV, talvez, no sentido de, opa, peraí, talvez isso... E aí a gente pode falar claramente, isso talvez seja rentável, olha, tem público para isso, né? Como é que foi esse movimento? Então, foi uma... Na realidade, também muita alegria para a gente estar numa TV aberta, com Esferas da Vida, um programa espírita, e é um recorte espírita mesmo, né? O slogan do programa é um olhar sobre a doutrina espírita. Desde o começo, quando a gente começou a fazer as entrevistas, eu pedi, principalmente para o Arthur, que foi o grande colaborador, né, no início e até hoje, que a gente poderia falar abertamente sobre o espiritismo, da mesma forma que a gente falaria dentro de um centro espírita, né? Mas o começo de tudo foi quando eu entrei na TV Cultura Paulista em 2016. E eu sou publicitária, eu fiz comunicação social com habilitação em marketing e publicidade. Eu dava aula antes, eu era professora de marketing, eu dava aula na Anhanguera, no curso de graduação e de pós-graduação. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser apresentadora de TV. E quando eu entrei na TV Cultura Paulista, foi para voltar para o mercado. Eu falei, não, eu quero voltar para o mercado. Eu tive algumas questões pessoais. Falei, não, eu acho que... Eu queria ficar na área acadêmica, mas na realidade surgiu a vontade de voltar para o mercado publicitário. Foi quando o diretor da TV procurava uma executiva de contas para trabalhar na área comercial da TV Cultura Paulista. Então, quando eu entrei na TV, eu entrei pela área comercial, eu era executiva de contas, e eu vendia espaço publicitário, resumindo. Mas você chega numa TV, vê aquela TV à sua disposição, né? E você pensa, né? Eu sou da área de marketing, eu crio produtos, né? E produtos de TV é programa de TV, é conteúdo. Então eu comecei a trabalhar, comecei a criar quadros dentro de um programa que já existia, que é o Universo Mais, existe até hoje, com a Dani Marques. E eu comecei a criar. E um dia, e na realidade eu sempre fui espírita, eu sou espírita desde sempre, né? Minha família é espírita, minha mãe é muito espírita. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, nossa, a gente podia... Eu vi o Arthur. Eu lembro que o meu gatilho foi o Arthur Valadares. Eu sempre fui muito no centro, né? No O Consolador, lá, de Araraquara. E eu assisti uma palestra, acho que foi a primeira palestra do Arthur no Consolador. Quando eu assisti, eu falei, eu vou colocar esse menino no ar. Vou colocar esse moço no ar. E eu pensei em fazer um quadro nesse programa, né, que eu já vendia. E falei com o meu diretor. Meu diretor falou, imagina, Priscila, pode parar. Faz o que você quiser. Isso em 2016. Eu entrei em contato com o Arthur. Eu tenho uma conversa com o Arthur de 2016 aqui no meu Facebook.
Arthur, eu queria muito fazer um programa com você, eu queria muito te colocar no ar, tal. Eu tô pensando num projeto, claro que eu falei de uma maneira diferente, abordei diferente, o Arthur ficou super à disposição, mas depois o meu diretor cortou, falou, jamais, a gente é uma TV aberta e pensa em outros programas, em outros tipos de programas, tal. Foi quando eu pensei num reality de emagrecimento que eu comecei a produzir e apresentar. No programa de saúde que eu faço até hoje, né? Esses 2 programas eu faço até hoje, o Conexão Saúde. Mas teve novamente em 2018, e eu já tinha apresentado vários, né? Já tinha essa experiência de apresentação, de produção, não só a parte que eu sempre fiz, né? Que é de marketing e a área comercial. Então, eu acho que era a hora certa. Eu cheguei em 2018 de novo, novamente, no meu diretor, no Virgílio Quintão, e falei, Virgílio, vamos lançar um programa espírita. E nesse dia ele falou, nossa, que ideia boa, que ideia maravilhosa. Então, eu até achei estranho no começo. Eu falei, meu Deus, em 2016 ele falou que eu estava ficando louca. Passaram-se, né, 2 anos, eu estou com uma ideia maravilhosa. Foi quando, assim, eu entrei em contato novamente com o Arthur, e eu conheci o Gustavo Gandolfo também por meio de uma questão pessoal que eu estava resolvendo com ele de direito. E falei, Gustavo, eu acho que eu vou lançar um programa espírita. E eu não conhecia o meio espírita. Eu sempre fui espírita, sempre fui ao centro, mas esse meio espírita, essa movimentação, palestrantes, congressos, nunca tinha participado e não conhecia todo o movimento, né, da doutrina. Foi quando o Gustavo olhou para mim e falou: o quê? Você vai lançar um programa espírita? Ah, tá. Aí ele ficou super empolgado, falou: você precisa falar com o Arthur Valadares, ele tá pertinho de São Carlos. Eu falei: eu já falei com ele. E as coisas começaram a desenvolver de uma maneira extremamente rápida. Isso foi em julho, a gente lançou o programa em outubro. E era um especial, era para ser um especial, Esferas da Vida, um especial espírita, foi o que eu combinei com o mentor. Já que outubro é o mês de aniversário de Allan Kardec. E era todas as terças-feiras no início, todas as terças ao vivo. Foi quando o Arthur viu que haviam 5 terças-feiras no mês de outubro. Aí o Arthur falou, a gente fala dos 5 livros de Allan Kardec da codificação espírita. Aí fechou pauta, fechou o especial, vamos colocar no ar, já fui atrás de cenário, de identidade visual, uma agência que eu trabalhava fez sem custo nenhum para a gente, a TG3 Comunicação, que é uma ótima agência, Bárbara. Então as coisas começaram a acontecer, Alexandre, com muita facilidade, sabe? A agência topando fazer cenário sem custo, o diretor super feliz que a gente ia lançar o especial Esferas da Vida, a gente, né, correndo atrás de patrocinador para colocar no ar, dando tudo certo, foi quando a gente lançou. Foi no dia 3 de outubro, é aniversário, né, de Allan Kardec. Foi no dia 2 de outubro, uma terça-feira, ao vivo, em 2018. E a nossa alegria, realmente, a minha, né, a gente que é espírita sabe da importância da divulgação do espiritismo e o quão bem faz. Então, de estar numa TV aberta, independente que seja regional, estar numa TV aberta com 18 cidades e poder falar da doutrina, porque o mais interessante é essa união, na minha opinião. Não é segmentar, vamos ter um canal católico, um canal espírita, um canal... A gente tem que ouvir de tudo, né? Não tem missa nas redes abertas e tudo bem, cada missa bonita, cada coisa boa que a gente também pode escutar. Então, as religiões podem contribuírem umas para as outras, né? Umas com as outras. Então, eu não vejo o porquê da segmentação. Eu acho que a gente tem que unir esforços e, para mim, foi uma grande alegria. E assim, quando o Esferas da Vida, o Arthur colocou no Facebook dele, a gente começou a divulgar, a gente fez a chamada do programa, venha com a gente. Aí estourou assim, a TV Cultura não parava de receber ligação. A TV Cultura de São Paulo, a Rede Cultura de São Paulo, não parava de receber ligação, e-mail. É verdade que a TV Cultura vai ter um programa espírita? Quando que vai ser? Vai chamar Esferas da Vida? A gente viu no Facebook. Aí a Rede Cultura de São Paulo começou a mandar para a gente, olha, a gente está recebendo muita ligação, e indicar. Não, é a TV Cultura de Araraquara, é uma afiliada, né, da TV Cultura. Então, assim, foi um grande lançamento, eu acho, que
para mim, para quem participou do projeto até hoje, foi uma repercussão enorme o primeiro programa. A gente teve 15 mil visualizações, eu acho, no dia, na hora, né? Não foi depois. As pessoas compartilhando, as pessoas muito felizes assim com a iniciativa, com o programa. Então eu percebo que o meio espírita, que a doutrina espírita tem muita união. Claro que existe política, porque onde nós homens estamos, existem política, existem questões, né, de nós seres imperfeitos que às vezes criamos sem necessidade. Porém, eu percebo uma união enorme do pessoal, da doutrina espírita. Eu não sabia, sabe, que era tanto assim. Porque eu entrei com a iniciativa de fazer, de pôr no ar, e depois veio toda essa união, né? As pessoas compartilhando, eu pedia compartilha, porque quem é nosso patrocinador continua, se foi visto, se deu resultado. Então a gente tem essa necessidade, né, da audiência, sim, porque nós somos um programa de televisão, logo a gente tem custo, e a gente precisa, para fazer um projeto bem feito, a gente precisa de fato de apoiadores culturais, de patrocinadores. Então, quanto maior o compartilhamento, melhor. Então, a gente fez toda essa questão e o pessoal, olha, apoiou bastante o Esferas da Vida desde o início. A gente teve uma repercussão muito grande, muito positiva. Foi muito legal. E era para ser um especial e está até hoje no ar, porque eu comecei a vender patrocínio para 3 meses, para 6 meses. Foi quando o meu diretor falou, Priscila, ele assinava, né? Todos os contratos que a gente fecha passam pela diretoria. Aí ele começou a ver os meus contratos. Falava, Priscila, não tá entendendo. Não era um especial, bem? Você não fez um mês de programa? Já não tá bom? Você já não tá feliz? Aí eu falei, mas eu consegui vender para 6, para 3. Então, assim, enquanto a gente puder pagar o programa, eu acho que já tô aqui, a gente não tá, né, fazendo nada, deu tudo certo. Aí ele, claro, uma pessoa extremamente bacana e percebeu que o programa realmente repercutiu até para a TV Cultura Paulista, porque, querendo ou não, é um programa de conteúdo. E o Esferas da Vida veio com uma proposta e uma abordagem. A gente não quer converter ninguém. A gente não quer convencer ninguém de absolutamente nada. A gente quer refletir sobre os assuntos de vida, de morte, dos dois mundos, de quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Quem acredita, quem sabe, né, na realidade, que isso acontece, é muito bem-vindo. Quem não sabe, às vezes está ali mudando de canal, se interessa por um assunto. É uma maneira leve de levar a doutrina espírita de uma forma amorosa mesmo, sem nenhum tipo de pretensão de convencimento ou de conversão, né? A gente quer, de uma forma leve e verdadeira, transmitir a doutrina espírita da melhor forma que a gente consegue, né? Enfim, então assim, está sendo até hoje, né? Uma alegria, né? E quando eu coloco uma chamada no ar, falando do Livro dos Espíritos, eu lembro com o Otacílio, a primeira entrevista com o Otacílio Rangel aí de São Carlos, a gente falou do Livro dos Espíritos, e a chamada, eu não lembro exatamente o que tinha na chamada, eu falei, Otacílio, olha essa chamada, a gente vai pôr na TV aberta, olha que delícia, que coisa boa, falar abertamente de espiritismo numa TV aberta, eu acho que é uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme. Mas é que aí, Pri, assim, eu vou puxar essa linha. Na verdade, você falou de 2 grandes amigos, e aí você está falando da união, do movimento espírita e tudo mais. O Arthur, inquestionável, né, é de uma, não só de uma simpatia muito grande, mas de um conhecimento extremamente profundo. Eu brinco com ele que para ele é muito fácil, né, porque ele ele viveu lá e vem com isso só contar para a gente. Então, o dele é mais fácil, nós temos que ralar e estudar. E o Gu, que é um amigo queridíssimo e tudo mais. E por isso que eu te falei, eu até comentei do Gu com você agora há pouquinho, por conta disso. Quando surgiu, que a gente ficou sabendo que ia para o ar o Esferas, a gente conversou muito com o Gustavo, eu falei, Gu, que bacana. Ele falou, porra, Alexandre, nós também estamos surpresos. Aí, é lógico, né, o primeiro que já se movimentou foi o Orson, falou, não, divulga, e aí o Orson já põe fogo, quer dizer,
E aí, nesse sentido, que está sendo muito surpreendente, Pri, porque, embora tenha esse movimento, me chama muito a atenção essa ideia de que é o que a gente acabou fazendo no período de pandemia. Antes a gente tinha a transmissão só da palestra na terça e do estudo do Livro dos Espíritos na quarta. E depois a gente abriu os outros dias, no domingo a gente começou esses bate-papos, aquilo que eu comentei com você também, de um viés completamente diferente. A gente começou a falar sobre cultura, sobre arte, e aí eu te falei que vieram todos esses amigos e tal, e a gente percebeu que cabe também, quer dizer, e diferente ainda. Por isso que eu acho que o Esferas teve uma visão muito diferente e gostosa. Não foram as palestras, porque isso no centro você tinha, né, no ritmo normal dos frequentadores, e viraram bate-papos, mais do que entrevistas, às vezes que a gente conseguiu acompanhar e a gente sempre compartilhava, viraram bate-papos a respeito de doutrina espírita e a respeito de assuntos variados. Que nem você falou, eu sempre brinco nos estudos, falei, gente, não precisa convencer ninguém de reencarnação, de nada, porque está aí, vai acontecer, vai ver, então não precisa tentar convencer. Mas a ideia toda, ela me encantou muito no começo, e eu percebo que você teve esse cuidado de fazer muito mesclado. Quer dizer, era o Arthur, e aí foi para o Gustavo, aí foi o Manu, aí foi o Otacílio. Quer dizer, essa preocupação de várias frentes, né? Porque senão poderia ficar restrito, por exemplo, ao Arthur. E embora todo o conhecimento que tem o Arthur, talvez ficasse cansativo, talvez virasse, nossa, mas de novo, né? Mais do mesmo, por mais que tenha todo um conteúdo. E como é que você fez isso? Como é que foram? Quem que te ajudou? Porque embora você falou que seja espírita, mas não tinha esse contato com todo o meio, quem que foram? Você já falou do Gu e do Arthur, e eu já contei a fofoca do Orson, eu tenho certeza que ele também. Orson, né? Mas como que é essa separação toda, essa escolha desses convidados e tudo mais? O que acontece? Só para você entender, Alexandre, a TV Cultura Paulista é uma TV extremamente pequena. Não me refiro fisicamente. Hoje, por exemplo, na época, eu era funcionária da TV. Eu era contratada como apresentadora executiva de contas. Hoje, a TV Cultura não tem funcionário. Ela tem 2 funcionários. Ela dispensou todos os funcionários no início de 2019 e deixou para os apresentadores e idealizadores dos seus programas a ficarem à vontade. Se vocês quiserem continuar, nós, TV Cultura Paulista, a gente não quer produzir mais nada. Então, Pri, se você quiser ficar com os seus programas, que você sempre coordenou e idealizou, você pode ficar, mas aí você vai ter que comprar espaço na TV Cultura. Então, assim, hoje a gente tem curso de veiculação, de produção, de estúdio, de tudo, entendeu? E isso não é um problema, eu só estou contando como que é operacional hoje. E desde aquela época, mesmo não sendo terceirizado, o que acontecia? A responsabilidade, querendo ou não, do programa sempre foi minha, e é até hoje, porque a gente que leva o programa para frente. Então, em relação à escolha dos palestrantes, o pessoal vai me indicando do movimento espírita. Eu comecei a conhecer Rede Amigo Espírita, entrar nos canais, conhecer os palestrantes, fazer convites para os palestrantes. No primeiro mês, era o especial Esferas da Vida. Então, o Arthur convidava uma dupla, para a gente refletir sobre o assunto. A partir do segundo mês, nem o Arthur poderia ir toda terça-feira ao vivo para Araraquara fazer o programa. Então, a gente começou, o Arthur falou assim, Pri, eu posso continuar vindo uma vez por mês. Então, sempre tem o Arthur Valadares uma vez por mês. Nos outros programas, eu faço os convites, eu vou vendo a pauta, sinto necessidade, começo a ler um livro, vejo uma pauta, eu vou falar sobre isso no próximo programa, vou convidar tal pessoa. Então, assim, o Orson já me indicou muitos palestrantes, assim como a Miriam e o Gustavo, quando eles faziam eventos, a gente usava, né, os palestrantes dos eventos para entrevista, no EAC a mesma forma, muitos palestrantes aqui da nossa região.
Agora, com a pandemia, nos abriu a oportunidade de fazer online também, por Skype. Então, a gente pode fazer com o Haroldo, com o Alberto Almeida. Agora, no mês de setembro, a gente vai cuidar muito da saúde mental. Então, a gente vai falar com o Décio, com o Dr. Alberto Almeida, com o Haroldo e com o Arthur. Então, assim, eu estou fechando. Outubro é o mês de aniversário do Esferas da Vida. Então, eu já fechei os palestrantes. Vão ter palestrantes novos que eu nunca entrevistei, sabe? Então, a gente começa, assim, a organizar. E eu comecei a conhecer, né, o movimento, fazer os convites, como se fosse até convite de palestras. E pedir indicação. Olha, você conhece alguém que fale sobre esse assunto de uma maneira legal, de uma maneira didática? Então, na realidade, eu tenho muito cuidado com Esferas da Vida. A equipe hoje do Esferas da Vida sou eu, o editor e o cinegrafista. Tem a pessoa que edita, a pessoa que é o cinegrafista, e sou eu, e o dono do estúdio que loca o estúdio para mim. Há pouquíssimo tempo agora, teve uma jornalista que se dispôs a trabalhar com a gente nos meus 2 programas, o Conexão e o Esferas. Gostei dela. Ela falou que queria fazer o Esferas de uma forma sem custo nenhum, para ela aprender, para ela participar e ajudar. A gente aceitou. Então, a gente está com mais uma assistente aí. Mas a equipe é muito enxuta, até por conta de custos. Então, na realidade, a gente faz com a equipe mesmo, com a nossa equipe que é pequena, que é reduzidíssima e dá certo, porque eu prefiro, é assim, Alexandre, qual que é a minha maior preocupação? Nós, né, eu estou com essa responsabilidade, com essa oportunidade que aconteceu de ter um programa numa TV aberta sobre o espiritismo. A minha maior preocupação e responsabilidade é transmitir a verdade, né? Transmitir, veicular e comunicar a doutrina espírita de uma maneira extremamente tentar de acordo, né? Extremamente correta. Então a gente vai se aliando a palestrantes, vai fazendo os convites, porque o conteúdo é o principal, né? A gente não quer passar nenhuma informação errada, nenhuma informação equivocada. Não, por isso que eu te falei, eu acho que você já começou muito bem, que ter o Arthur do lado já é uma grande Sim. ajuda, né? Ele tem essa preocupação e a gente sabe disso, além do conhecimento, ele tem um cuidado muito grande. A gente sabe que ele tem esse E cuidado, eu esse comecei a carinho. estudar com o Arthur. Eu tô no NEP Paulo de Tarso desde o Ah, ano você está fazendo, passado. né? Toda quarta-feira eu vou para São Carlos, faço NEP. Então, assim, também comecei a estudar muito mais, né? Porque quando a gente faz pauta, a gente tem que estudar, não é, Tem Alexandre? que saber o que você Para está todos falando, os né? Pelo menos. programas, tem que É. saber, né? E às vezes eu falo, meu Deus, eu devia ter ficado quieta. Às vezes eu converso com o entrevistado, né? Eu não pergunto, fico quieta. Mas por isso, mas eu Mas, acho que esse, Pri, é isso que eu comentei com você agora há pouquinho. Eu acho que isso, para mim, Alexandre, quando eu assisti, foi o que me chamou muita atenção. Que eu acho que é o que as pessoas estão querendo ouvir. Na verdade, é aquilo que eu te falei, o formato, e acho que isso vai mudar muito, a gente tem discutido isso, né? Quando voltarem às atividades normais, eu acho que isso vai ser repensado. O formato, tanto que eu vou te dar um exemplo nosso. A palestra da terça-feira, que a gente já transmite há quase 3 anos, o público é muito menor, embora considerável, bacana, mas muito menor do que a quarta-feira, que é o estudo que é aberto à participação dos internautas. com certeza. Né? Então, assim, o formato, se você pegar, eu tenho certeza absoluta que se o Esfera da Vida pegar lá e mudar o formato e falar assim, não, então vamos colocar o Arthur hoje para falar 1 hora de um tema. Ah, semana que vem nós vamos chamar o Orson para falar 1 hora. Ó, semana que vem é o Alexandre para falar 1 hora. A tendência, por melhor que sejam os palestrantes, é começar a cair, porque isso você já tem. Isso você Sim. tem à disposição, né? Eu sempre brinco que quem quer ver isso, entra no YouTube e vai assistir o Haroldo Dutra. Ah, vai assistir o Divaldo. Claro, Né? claro. Eu Quando acho que está o tema, a gente tem que tentar fazer diferente mesmo. Cada produto é um, né? Existem as palestras, existem as entrevistas, existem os bate-papos, as reflexões. O Esferas da Vida a gente tenta refletir. O que eu achei triste quando a gente foi terceirizado é que a gente teve que sair da TV e o programa não é mais ao vivo. Porque quando é ao vivo, a interação é maior, a gente recebia perguntas, sim. as pessoas perguntavam na hora para o palestrante, para mim.
a gente respondia, sabe? O palestrante respondia. Então, assim, o ao vivo, essa interação do ao vivo é importante. Eu ainda sonho em voltar com o ao vivo no ar. Porém, foi bom não ter o ao vivo, porque agora o programa sendo gravado, a gente consegue mandar para outros veículos. E o programa, sendo da minha responsabilidade, 100%, eu consigo mandar para a Rede Amigo Espírita, para a TV Mundo Maior. Se o programa fosse da TV Cultura, ele não seria veiculado em outros canais, né? Em outros veículos. Então, assim, a gente ganhou muito com a história da terceirização, que a gente pode veicular o programa em outros veículos. E também fazer gravação, a gente consegue entrevistar pessoas com horários mais razoáveis dentro da agenda daquele palestrante. Então, Acaba ficando mais fácil. no final, Alexandre, eu acho que nada é por acaso, né? A gente ganhou muito aí com a terceirização e a gente tem mais liberdade de divulgação, na realidade, e de poder, de alguma forma. Mas, claro, o meu veículo principal ainda é a TV Cultura Paulista, porque é aquela história. Nós estamos numa TV aberta, e isso eu prezo muito, estar na TV aberta. Não, é isso, você está vendo os comentários aí, eu acho que, por isso que eu te falei, quando eu descobri que era na TV, o que me chamou muita atenção, que foi um susto, foi esse, que é aquilo que a gente está falando fora do ar. A gente já tinha os canais, por exemplo, mas tem rádio, Alexandre, que faz? Faz, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Quer dizer, a gente já faz com as outras religiões, então põe também, dá um espaço para os caras aí, e 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, quer dizer, tem o espaço, mas não tem, nós sabemos disso, quer dizer, espírita é maluco, mas não é tanto, né? No domingo, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, escutar rádio para falar de espiritismo não é todo mundo. Então, olha, e a gente está num horário nobre, porque 10 horas da noite é horário nobre, logo depois do Jornal da Cultura, das 10h15 às 11h15. A gente está com reapresentação também às 5h40 da tarde até às 6h40. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente teve esse apoio também da diretoria e da presidência da TV Cultura Paulista, que também vê com bons olhos o programa, sabe? Eles gostam, independente da religião, a gente faz com muito amor, com muito respeito, sem ofender e brigar e concorrer com nenhuma religião, não é? A gente, aliás, muito pelo contrário, a gente quer fazer mais diálogos interreligiosos. A gente já trouxe padre no Esferas da Vida, e a gente quer voltar a trazer, porque a gente tem que unir, a gente tem que ver o que nos une, não o que nos separa. E isso é muito bonito, né? Porque a gente quer, de fato, divulgar, sim, a doutrina, porque a gente sabe, Alexandre, a gente que é doente da alma, sabe que a gente é tão bom. Quando a gente toma um remédio, e esse remédio faz tão bem pra gente não indica para as outras pessoas? A gente fala, olha, toma isso que me fez tão bem. E eu acho que o espiritismo é isso, e a gente vai passar sempre por grandes dificuldades. A gente vai ter desafios, provas, expiações, alegrias, felicidades, mas na hora ali do vamos ver, eu acho que a doutrina acolhe de uma forma importantíssima. Então, às vezes, a pessoa não precisa ser espírita para ser acolhido pela doutrina espírita. A pessoa pode ser católica a vida inteira e, de alguma forma, escutar um programa espírita, uma palestra espírita, e naquele momento ela foi acolhida. Né? O que eu falei, o objetivo não é converter ninguém, mas é somar para a vida das pessoas. Porque quantas pessoas não perdem, né? São grandes desilusões a perda de filhos, violências, qualquer tipo de violência, mortes prematuras, suicídio, isso machuca a alma, né? A nossa alma. E independente de ser espírito ou não, a gente sofre. Mas quando a gente tem a consciência da imortalidade da alma, do pós, a gente talvez sofra menos, não é? Então é isso que a gente quer levar, um acalento, um acolhimento, porque eu, pessoalmente, sei a importância, né? Para mim, me ajuda e muito. Então, eu acho que para as outras pessoas podem ter a mesma repercussão aí na vida, no dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo, de alguma forma, levar um pouco de acolhimento, né? Porque às vezes a vida é dura, não é, Alexandre? Mas se a gente sabe, às vezes, o porquê, né, e como, a gente reage diferente, né? A gente começa a sofrer diferente.
com mais resignação, com mais força, com mais coragem. Não que os problemas vão acabar porque a gente é espírita, mas a gente vai resolver, talvez, e reagir e levantar todo dia com uma força maior. Eu tenho certeza disso. A visão acaba sendo um pouquinho diferente, né? A gente sempre fala que, mas você sempre usa o exemplo, você já passou por isso. Mas, nossa, você está chorando? Você falou que morreu um amigo seu e você está chorando? Falei, claro que eu estou chorando. Você queria que eu soltasse rojão? Eu sinto falta, eu vou sentir falta da presença física, mas o meu entendimento passa a ser diferente. E você tocou num ponto, eu estou agradecendo o Bragato, é um grande amigo de São Carlos, já faz tempo que eu não vejo, está fazendo comentários para você aí. Eu não vi, eu não estou vendo. Eu vi, importantíssimo esse trabalho, a Priscila para de... merece nossa atenção, além do compartilhamento. Muito obrigada, fico muito feliz. O Bragato é um amigo queridíssimo. E, Alexandre, eu vou te falar outra coisa. A minha vida mudou tanto, assim, eu sempre gostei muito de pessoas, eu converso, eu sou super aberta, mas a gente vai conhecendo tanta gente boa, mas assim, tanta gente boa, e o pessoal tão carinhoso, os palestrantes, com a maior disposição do mundo para fazer acontecer e para ajudar, e assim, eu me sinto muito acolhida com Esferas, porque por mais, né, que tem alguns espíritas que falam mal do meio espírita, é engraçado, né, do próprio meio, e é normal também, não é que falar mal, quer melhorar, a gente quer ajustar e quer seguir, quer progredir, né, quer que melhore. Mas é muito gostoso esse feedback do pessoal, às vezes da rua. Eu assisti o programa, fez tão bem para mim. Manda um abração para aquele palestrante, como ele chama. Mal sabem os palestrantes o tanto que as pessoas gostam, seguem. E não é por idolatria, não é nada disso. É porque, às vezes, realmente, a pessoa precisava daquele tema, daquela palavra, daquele acolhimento. E eu, né, na tangente, recebo junto, né, todo esse carinho, né? Acaba ganhando. Acabo ganhando todo esse carinho aí do Esferas, vem um pouquinho para mim. Então é muito bom. Mas eu acho que isso que você falou, dessa preocupação, que você fala, tem. Claro que tem, gente. Nós vamos ter esse problema sempre, né? Principalmente por ego, por egoísmo. Nós vivemos nessa realidade. Não adianta a gente tentar contornar essa situação, porque é a realidade que nós vivemos, nós estamos vivendo prova de expiação e é assim que nós somos. Mas o que você falou desse carinho, dessa preocupação, como eu te disse do Gustavo, antes mesmo do Arthur, é das pessoas que acreditam nos trabalhos sérios e querem que isso vá à frente. Por exemplo, o Liraucio talvez não te conhecesse e está falando, nossa, eu estou encantado porque o sonho do Alamar era esse. Então, você vai linkando e se acaba aumentando tanto o leque de pessoas que estão pensando a mesma coisa ou que estão querendo que a coisa realmente dê certo, e nós estamos vendo os comentários aí, muito nesse sentido. Nossa, nem sabia que tinha um programa na TV aberta, que legal, falta isso. O Liraucio está falando, olha, o sonho do Alamar era fazer um programa na televisão aberta, um grande divulgador. Então, eu acho que é esse carinho que você percebe dos participantes. E claro, você deve ter passado durante esses 2 anos algum que olhou e falou, tá, vou. Mas são poucos. Os que são assim acabam naturalmente não sendo deixados de lado, mas aí não é a mesma simplicidade dos outros, não é o mesmo olhar, e aí acaba naturalmente sendo deixado um pouquinho de lado. Mas eu acho que dos que eu vi, não foram todos, mas boa parte, foram todas pessoas que provavelmente estão encantadas da mesma maneira que eu fiquei quando eu vi. Por quê? A hora que você fala assim, nossa, que é o que eu te disse, olha, já tem um monte de coisa acontecendo na internet, e até a gente vai falar disso agora um pouquinho, principalmente depois da pandemia. Mas até para a gente entrar nesse assunto da pandemia, para as pessoas entenderem, eu gostaria muito de falar isso, o Esferas da Vida, o programa da Pri, a preocupação da Priscila, não foi depois da pandemia. Isso eu acho tão importante, a gente tem falado isso dos lugares que já têm trabalhos, porque a gente tem visto, você está vendo, provavelmente você está acompanhando, teve uma avalanche, inclusive está até, para mim, saturado de palestra, você liga
a internet à noite e não dá tempo, porque são 8, 9 só de conhecidos ao mesmo tempo. E eu gosto muito de falar isso, Pri, porque o Esferas veio muito antes disso. Então, não foi uma necessidade, e sim um sonho. Então, isso me encantou demais, e que são os outros. Então, isso você chegou a alguém fazer esse tipo de comentário, ou as pessoas já estavam acostumadas com Esferas? Antes desse momento. Mas agora que bacana que está tendo esse programa. Não, comigo não. Eu não sei se com outras pessoas. Assim, quando eu fui lançar, sempre quando eu lanço um programa, e independente do recorte e do tema, a gente quer lançar da melhor forma possível. Então, quando eu falei, olha, por mais que seja um programa espírita, a gente vai fazer com cara de TV. É um programa de TV espírita. Então, vai ter cenário, vai ter identidade. Ah, não é porque é espírita que tem que ser muito simples ou de qualquer jeito para mostrar simplicidade. A simplicidade, para mim, não está aí. Não é nessa maquiagem toda. A gente tem que fazer um trabalho profissional e competente para que isso saia do meio. Eu penso muito assim. Eu acho que tudo que a gente pode fazer dentro da estrutura que a gente pode proporcionar, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, eu tenho que ser uma apresentadora com cara de apresentadora, com apresentação arrumada, falando, né? Não de uma... Não é por nada, mas o conjunto todo, a edição, enfim, a gente fez da melhor forma possível dentro da nossa estrutura e possibilidades financeiras. Em relação à pandemia, a gente já estava, né, há 2 anos. A minha preocupação não é quantidade, é qualidade. Sempre. Perfeito. Então, não adianta eu fazer Esferas da Vida todos os dias, que talvez eu não teria estrutura, eu não teria equipe, eu não teria agendamento com palestrante, eu não teria tempo para estudar, porque eu tenho outras funções em outro programa. Né? Além disso, dos 2 programas, eu não faço só a produção e a apresentação, eu coordeno, eu faço vendas, enfim, a gente faz de tudo, né? Joga nas ondas, né? Sirvo café, tudo ao mesmo tempo. Então, eu prefiro fazer um programa uma vez por semana com qualidade do que todos os dias. Essa questão da pandemia deu oportunidade para as pessoas perceberem o quão elas são capazes também de fazer a sua parte, né? Eu não quis fazer, eu tive a opção de não fazer nada pelo meu Instagram, nem meu Facebook, nenhuma entrevista, não senti essa vontade. Falando, não, eu estou fazendo Esferas, uma vez por semana, eu vou focar no Esferas e continuar no Esferas. Eu tenho uma surpresa agora, para outubro, que é o mês de aniversário do Esferas da Vida. E a gente vai fazer um programa num outro veículo, aberto também. O Esferas da Vida vai para uma rádio. Eu já vou falar aqui porque eu não consigo, eu sou bocuda. Então, a gente vai fazer o Esferas da Vida também na rádio, ao vivo. Então, vão ser 2 vezes por semana, Esferas da Vida de quinta na TV e um outro dia da semana que eu ainda não decidi, talvez de terça mesmo, numa rádio aberta, num horário ótimo, para todo mundo assistir. E na rádio vai ser diferente, porque a gente vai ter interação, né? Vai ser ao vivo, com os ouvintes, com o Facebook da rádio. Então, a gente quer crescer dessa forma, em veículos abertos, com o objetivo da divulgação da doutrina e de conversar mesmo, interagir, tirar dúvidas sobre morte, sobre enterro, sobre mundo espiritual, sobre umbral, sobre reencarnação, sobre, enfim, todos os temas aí da doutrina espírita. Então, a questão das lives eu acho importante, mas eu acho que as pessoas, antes de pensar em quantidade, lançar, pensa um pouquinho no conteúdo, no entrevistado, porque hoje todo mundo gera conteúdo. Nós todos somos geradores de conteúdo, né? Pegar e fazer uma entrevista, né? A gente tem essa facilidade, eu acho ótimo. E o que eu acho interessante, quando você me perguntou dos convidados, dos entrevistados, que não podia ficar só no mesmo entrevistado, né? Com certeza, é para isso. Porque, Alexandre, eu percebo às vezes que eu fico em dúvida. Eu falei, será que esse programa ficou bom? Não sei se eu, Priscila, gostei.
Mas, assim, todos os programas que eu faço, eu fico encanada. Eu fico, nossa, eu devia ter feito melhor, eu devia ter... Eu tenho essa preocupação excessiva. Mas eu percebo, às vezes, que tem palestrantes que atingem um público. Tem Sim. outros palestrantes que atingem outro público. Então, a gente tem que tentar, é a história da parábola né, do semeador. Tem vários terrenos para serem semeados. Então, depende muito do estilo, da dinâmica, da didática do palestrante, ele consegue semear naquele tipo de coração, naquele tipo de terreno. Então, realmente, a gente precisa variar, claro, pessoas que saibam e estudam Conhecimento, a claro. doutrina, mas que sejam diferentes. Não dá para, né? Ah, eu gosto do estilo do Haroldo, mas o Haroldo atinge muitas pessoas, adoro também, mas tem pessoas que gostam do estilo do Arthur, do Orson, do Gustavo, do Vinícius. Então, o programa ele é aberto para isso também, né? Cada semana uma temática nova ou um palestrante novo com a mesma temática, que acaba ajudando vários tipos de pessoas, né? De público. Então, a gente vai Mas você tocou num seguindo. ponto, Pri, que a gente percebeu aqui, claro, que a proporção o objetivo é diferente, eu acho, embora seja da divulgação. Mas nós percebemos, eu falo isso muito, a gente nunca se importou. Na verdade, quando começou a ter um movimento na internet, o centro fisicamente é muito pequeno e tomou uma proporção na rede absurda, a ponto da gente tomar um susto e falar, nossa, como é que nós vamos administrar? E mais que isso, agora no momento da pandemia, por isso que eu toquei no assunto, e não sei se vocês sentiram isso já nos programas. E você tocou no assunto sem a gente falar. O fato do famoso, que nem você falou, não me interessa o número, me interessa o conteúdo. E nós sempre prezamos muito por isso. É óbvio, é claro que para a TV e quando você coloca na rede social, você espera que tenha bastante gente assistindo, para ter mais pessoas tocadas pelo assunto. Mas quando nós percebemos, por isso que eu falei para você da pandemia, do momento do isolamento, e começaram as transmissões ao vivo, sem os presenciais, eu percebi, Alexandre, que houve uma preocupação muito grande de quem não tinha nenhum tipo de trabalho e se sentiu a necessidade, os próprios frequentadores começaram a cobrar, não posso ir no centro, então faz a transmissão, nós começamos a ver as missas ao vivo, enfim, Claro. Tudo começou a ter que se adequar, mas nós percebemos aqui, como já tinha, eu sempre friso isso, de, olha, o trabalho já vem de 3 anos nas transmissões, e tudo mais, em momento alguma a preocupação foi, olha, será que teve 5.000, 1.000, 300, 500 visualizações? Naturalmente vai aumentando, o público vai aumentando, acaba tendo interesse maior. Nós percebemos, eu gostaria muito se você percebeu também, por exemplo, nós tivemos situações, Pri, que foram muito curiosas. Olha, nós trouxemos tal pessoa para fazer um bate-papo no domingo e, olha, e às vezes eu fico surpreso, olha, aceitou e tal, nossa, vai ter muita gente assistindo e tal, e aí você, a hora que acaba, termina, eu faço a edição para depois a gente jogar no Facebook e tal, fala assim, nossa, deu muito menos do que o Zé e a Maria. E aí depois você tenta entender, você fala assim, e aí cai muito, por isso que eu falei, eu aproveitei o que você estava falando, porque assim, gente, as pessoas estão querendo ouvir o que toca o coração. Então, às vezes, o que o Alexandre falou numa palestra, tocou uma. E o que a Priscila falou 10. Mas quem que era a Priscila nunca fez palestra? Ué, mas as pessoas se sentiram tocadas pelo que ela falou, a maneira com que ela disse. E isso foi muito surpreendente, para tem sido. Eu sei se depois, com essa preocupação, a gente começou a dar uma olhada acompanhar, né, as visualizações e tudo mais. Assim, nós fizemos o projeto das parábolas que eu contei para você, né, quando começou a pandemia. Então, assim, nós começamos a pegar casais que não são palestrantes, por exemplo, fez o Gu e a Mireia, fez a Jamile e o Fábio, casais. Aí o Lucinho fez aí, ele e a Flavinha. Essas pessoas comuns, entre aspas, né, mas que não são palestrantes, tiveram uma visualização e uma procura maior do que os palestrantes que presencialmente nós tínhamos a preocupação de chamar porque teria mais gente interessada e tal. É interessante. Não sei se para você isso acaba acontecendo, porque como é uma vez por semana, acaba pensando algumas dessas pessoas, né? Mas para a gente aqui foi muito surpreendente isso. Eu acho, na realidade, assim, Alexandre,
vai muito do tema. O tema, às vezes, chama muito atenção, as pessoas têm curiosidade. Claro que eu gosto de pensar num tema comercial, vamos dizer assim, porque a gente está numa TV. Porém, eu não penso. Se eu pensasse na audiência, Alexandre, só na audiência, eu teria levado o médium psicografando ao vivo, eu teria levado não sei o quê. Tem tanta gente, assim, as pessoas que não entendem da doutrina querem ajudar. Então chegam em mim e falam: ah, você podia levar a pessoa que tira do algodão uma semente, que faz, não sei, dão várias ideias de médiums que faz isso, que faz aquilo, que ouve, que fala, que transforma numa flor. Então, assim, a minha preocupação maior, é o que eu te falo, é o conteúdo, e o conteúdo certo. Às vezes, um conteúdo muito bom não tem a mesma audiência, mas eu tenho a sensação de dever cumprido. Eu fiz o programa, eu passei um conteúdo ótimo, e foi para o ar algo certo, entendeu? Porque eu percebo assim, aqui na nossa região as pessoas se conhecem. Quando são pessoas conhecidas da nossa região, a audiência às vezes é maior. E pode vir uma pessoa conhecida lá, é o Renato Prieto que fez o filme Nosso Lar. Então você vai achar que vai ser muito grande a audiência. Às vezes uma pessoa aqui da nossa região tem a maior audiência. Mas talvez não seja pelo tema, ou é pela pessoa que é conhecido, que quer ver como que foi, como que não foi, o que falou, o que não falou. Então tem tudo isso. Então eu hoje, assim, eu não sou muito preocupada com o número de visualizações, com o número de... A gente quer colocar pauta interessante no ar. A gente, claro, por meio de um conteúdo sério e de qualidade, a gente quer ter audiência, mas às vezes essa audiência é segmentada, porque nem todo mundo quer assistir um programa de qualidade. Às vezes a pessoa vai lá para o Ratinho, vai ver a fofoca da moda do dia, mas aí a gente não tem o que fazer. É questão do que aquela pessoa procura. Mas eu Claro que eu faço o meu trabalho jornalístico de pensar numa pauta interessante, contextualizada, necessária para os nossos corações, necessárias para a nossa ascensão espiritual. Talvez, né, as pessoas estejam preocupadas com outras questões na vida. Um dia ela possa querer saber algo de qualidade e de uma maneira relevante, ela vem assistir o Esferas da Vida. Mas eu não posso colocar o Esferas... hoje está na moda falar sobre isso, eu vou lá e vou seguir a moda. Vai dar audiência se você falar do João de Deus. Aí você vai ter audiência até o ano que vem. Não é isso que eu quero, entendeu? A proposta do programa não é essa. A proposta do programa é um pouco mais reflexiva, um pouco mais filosófica, profunda, né? E hoje, com a pandemia, aumenta a busca por esse recorte. Eu acho que a pandemia ajuda porque as pessoas ficaram de frente para a morte. Porque a morte existe, todos nós vamos morrer, mas a gente não gosta de falar sobre esse assunto. A gente não gosta de... obviamente, a gente não gosta de saber que vai poder morrer a qualquer momento, pegar um vírus, ser entubado e morrer. Então, a gente percebe que muitas pessoas intelectualizadas, cultas, surtaram um pouco nesse momento de pandemia. Então, talvez esse seja um momento importante para trazer pautas reflexivas e que atendam a esse público que está com esse tipo de angústia, não é? Então, a gente está aqui buscando levar algo produtivo, algo reflexivo, algo que de alguma maneira a pessoa pare e pense. Porque o que acontece hoje? A gente vive no piloto automático, a gente não para pensar, a gente não tem, a gente não faz perguntas filosóficas, reflexivas. Dificilmente as pessoas... Eu falo para você porque eu ia para o NEP toda quarta-feira para São Carlos. E às vezes eu sentava lá no NEP, tinha 8, 10 pessoas, e eu me perguntava, cadê esse pessoal de São Carlos que não está aqui, gente? Esse NEP do Arthur Valadares, o tanto que a gente reflete, o tanto que... Mas eu acho que é a história do terreno que eu te falei. Tem gente que está buscando. E quem está buscando, vem.
vem refletir com a gente, quer saber o que vai acontecer, quer saber o porquê, quer se sentir acolhido. Então, eu não vou me preocupar em fazer uma pauta de João de Deus, da menina de 10 anos, talvez, que foi estuprada. Eu acho legal esse assunto, porque o espiritismo ajuda também nesse caso do aborto, que é uma das questões atuais da nossa sociedade, aborto, pena de morte, que o espiritismo vem e ajuda. Mas a questão da visualização, sabe quando eu me preocupo em visualização, de verdade, Alexandre? Por conta dos meus patrocinadores. Sim. Então, assim, como o programa só existe porque existe apoiador cultural, como eu te falei, a gente paga estúdio, a gente paga a veiculação na TV, hoje eu não sou funcionária da TV, a gente tem custos com cinegrafista, com editor, com direção ali de TV na hora. Então, assim, a minha preocupação é, será que os meus apoiadores entendem que tem pautas que são necessárias colocar no ar e, às vezes, né, a gente não tem tanta visualização, mas, sinceramente, a gente não está com esse problema, viu, Alexandre? A gente está com ótimos apoiadores, claro que a gente sempre busca mais, para ter uma segurança maior e também até para melhorar, né, a nossa divulgação, Toda a estrutura, tudo mais. A nossa estrutura. Mas as pautas, elas buscam muito as necessidades, assim, da nossa alma, do nosso espírito. E é o que a gente precisa desse alimento, pelo menos uma injeção, né, por semana de alimento da alma a gente tem que ter, refletir. E às vezes não dá para falar tudo no programa, mas o que o palestrante falou, depois a pessoa vai buscar o livro, depois a pessoa vai tentar entender melhor aquele assunto. É um gatilho, né? A gente precisa colocar. Despertar para alguma coisa, né? A gente precisa de alguma forma cutucar de leve, ajudar ali, acolher. Por isso, assim, eu me preocupo muito com o conteúdo, muito. Com o conteúdo que seja demandado, que seja esperado e de uma forma respeitosa, né? E dentro dos ideais da filosofia, da doutrina espírita, da codificação de Allan Kardec. Essa e Emmanuel, Chico Xavier, essa é a nossa base. A nossa base é essa. Mas eu acho que é por aí, tanto que a gente tem, e a gente fica muito feliz com isso, porque por isso que eu te falei, eu acompanho o trabalho, sei da seriedade, e aquilo que eu te falei, primeiro que você parte do Arthur, nós não temos muito o que discutir, né? É meio inquestionável, que nos auxilia demais. Mas aí eu falo sempre que nós temos essa preocupação, eu fico muito feliz. Por isso que eu te falei que assim, eu sou um fã do Esferas pelo trabalho todo, por conta disso. Eu sei dessa seriedade, porque a gente vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro do que é muito bacana. Nós estamos aí vendo alguns palestrantes, sempre estão com a gente, o Paulo Fernandes está mandando um abraço para a gente, o Fernando, lá de Itaberá, que sempre estão fazendo palestras, e são pessoas que têm essa preocupação. Mas eu vejo, me encanta muito, de novo, o Esferas e essa preocupação de vocês, dessa preocupação com conteúdo e não com número e não sei o quê, e isso nós estamos falando de uma TV. Em contrapartida, por isso que eu te falei da pandemia, em contrapartida nós temos visto, infelizmente, por exemplo, dentro do movimento espírita, essa história do isso que eu digo, né? As pessoas descobriram que você colocar um celular na frente e ligar na internet, você está falando para o mundo inteiro. Ah, mas então se a Priscila faz, se o Amigos do Bem faz, se Pongaí lá com o Tavinho faz, dá para fazer. E aí eu coloco qualquer coisa na frente da televisão, na frente da câmera, não da TV, mas estou falando para o mundo inteiro. E isso me preocupou demais, tanto que a gente diminuiu, a gente começou com uma carga muito grande na pandemia por necessidade, as pessoas pedindo, claro. Os trabalhos presenciais não estavam acontecendo, e agora nós começamos a reduzir, porque nós estamos achando que está saturado e não tem mais essa necessidade tão grande. Mas nós vemos na contramão, eu vou te dar um exemplo claro, na contramão de uma TV que precisa de receita. Você contou para a gente como é que é a estrutura hoje, quer dizer, eu preciso de patrocinador, eu preciso bancar o programa, eu preciso criar uma estrutura para conseguir colocar isso no ar. Nós vemos centros espíritas com essa ferramenta aqui, muito bem usada, e graças a Deus está sendo muito bem usada nesse momento por muito boa parte da população,
fazendo investimento em impulsionar a publicação. Quer dizer, eu fico imaginando, eu falei isso outro dia para a Ana, falei, se eu sou um frequentador do Amigos do Bem, não nem um dirigente, mas se eu sou um frequentador e descubro que o Centro Espírita está gastando R$ 50, uma cesta básica, para impulsionar a palestra no Facebook, eu talvez vou mudar de centro, porque nós estamos vendo uma TV com uma preocupação de conteúdo doutrinário, em contrapartida eu estou me preocupando em ter o meu centro, a minha marca, porque aí me assusta, porque parece uma marca, veiculada para mais pessoas assistirem. Por isso que eu te falei que isso, repito, né, a gente já está caminhando para o finalzinho aí, o Esferas me encantou e por isso te convidei. Aliás, era para a gente estar junto em março, né? Foi na primeira semana da pandemia que eu fui fazer palestra. É verdade. Mas nós vamos ter oportunidade. Com certeza. Mas por isso, Pri, eu gostaria até que você encerrasse nesse sentido. A nossa divulgação, quando a gente compartilha, e tomara que a gente ajude nesse sentido, sempre foi nesse sentido. E falando com você, me dá mais convicção ainda de que nós estávamos certos. Com essa preocupação de conteúdo doutrinário, de, olha, o número é importante porque eu preciso dar uma resposta, né? Porque se você tiver um assistindo, ela fala, mas você está com o lugar ligado a... Então, claro que nós precisamos dessa divulgação, e por isso que eu falo, quer dizer, quando Amigos do Bem, Pongaí, Duaitina, Araraquara, o pessoal do Fraternidade, Casa de Chico Xavier, quer dizer, quanto mais canais que hoje tem a transmissão conseguirem compartilhar, mais abertura nós vamos ter. Mais comentários, mais cartas, mais e-mails vão chegar da Rede TV Cultura. Pô, peraí, a coisa está me interessando. E aí, com certeza, imagino eu, que o diretor da cultura vai falar assim, não estou interessado por doutrina espírita, eu estou interessado porque o programa da Priscila está tendo um monte de e-mail me falando que é muito bacana. Então, nós vamos precisar ampliar isso. Então, o convite é esse, para quem está assistindo, para as pessoas que têm casas, e falo em nome do Amigos do Bem e em nome do Alexandre. Nós sempre acreditamos no trabalho, e hoje, conversando com você, me deixa muito mais seguro e muito mais convicto de que esse é o caminho. E assim, e agradecer, né? Porque colocar um programa falando de doutrina espírita, com o conteúdo e com a preocupação que vocês têm, não é fácil. A gente imagina e a gente sabe que não é tão fácil como as pessoas imaginam. Então, eu gostaria muito que você encerrasse falando disso, Pri. E parabéns de novo, e obrigado, né, por participar e pelo trabalho, que é realmente encantador. Imagina, nós que agradecemos. Na realidade, essa história, em relação a impulsionamento ou não, eu não sei qual que é a intenção. E eu acho assim, viu, Alexandre? A intenção do nosso ato é que valida o nosso ato. Sim. Então, às vezes, o centro achou uma palestra extremamente relevante, ele quer divulgar, por meio do impulsionamento, divulgar aquela palestra, divulgar aquele conteúdo. Então, eu acho que é válido sim, sempre quando a nossa intenção é uma intenção de divulgação, é uma intenção boa, de querer mostrar aquele conteúdo que é maravilhoso, eu acho que a gente é validado, né? Sempre. É sempre validado o que a gente faz com as melhores das intenções. Aí vai de cada centro resolver que tipo de estratégia ele quer fazer de divulgação. Agora, em relação ao Esferas da Vida, nós que agradecemos e muito, né? Eu sei que tem um carinho muito grande pelo Esferas, muito grande mesmo. Eu sinto isso, é muito bom sentir todo esse carinho, esse apoio. Nós realmente nos preocupamos muito em colocar um conteúdo relevante de qualidade no ar, com muita seriedade, mas com muito amor, mas com muita leveza, com muita vontade de fazer acontecer e de crescer. Então, todas as vezes que eu falo, preparem-se, o Esferas da Vida está no ar, é com muito amor. Eu até fico emocionada. Tem programas que eu até fico emocionada e tenho que parar de gravar para não chorar e volto a gravar, para você ter uma noção. Então, a gente faz com muita vontade. É um programa que a gente, né, já ganha muito por estar ali, ter essa oportunidade de trabalhar num projeto desse, que a gente sabe que não é um projeto que é nosso. Então, a gente agradece também a oportunidade de fazer parte do Esferas. Eu sempre agradeço a oportunidade de estar no Esferas da Vida e de poder colaborar
com a doutrina espírita de uma forma tão gostosa, que é uma forma dentro do meu trabalho, né? Então, para mim é um presente enorme e poder estar com vocês. E olha, gente, a gente vai caminhando juntos, um ajudando o outro. Eu acho que uma mão lava a outra sempre. Então, quando a gente pode, a gente compartilha. Quando a gente gosta, a gente compartilha. Então, na realidade, a gente precisa unir forças nesse momento, né? Se eu não posso, de alguma forma, colaborar, ou trabalhando, ou patrocinando, eu vou compartilhar, eu vou apoiar. Eu gostei dessa palestra de fato, vou compartilhar, essa chamada vai ser legal, vou indicar para alguém. Então, a gente faz a nossa parte, independente do tamanho. Mal a gente sabe, às vezes, quando a gente compartilha algo relevante, quem será que a gente vai estar ajudando, não é? Às vezes, uma amiga sua que está ali no Facebook precisando ouvir aquela palestra, aquele programa, aquela missa, não sei. Existem tantas opções de ajuda, então que a gente seja de fato um instrumento, né? Que a gente seja um instrumento aonde nós estamos, aonde Deus nos colocou, que a gente faça a nossa parte com todas as intenções possíveis e imaginárias, assim, para o bem sempre, né? E para construir um mundo melhor para todos, né? O mundo é nosso, não é isso, Alexandre? Perfeito. Pri, só para confirmar, muita gente vai querer saber, né? Hoje está indo ao ar às quintas, é isso? O Esferas da Vida é toda quinta-feira às 10h15 da noite, o ao vivo, o inédito, na realidade é o inédito, logo depois do Jornal da Cultura. Também pelo Facebook do Esferas da Vida, a gente tem uma página no Instagram e no Facebook da TV Cultura Paulista, e na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Então, nós estamos aí nesses 3 veículos, às 10h15 da noite, e tem reapresentação na TV Cultura Paulista à tarde, né? 5h40 da tarde, todas as quintas-feiras. Joia. Então, fica o convite para quem ainda não conhece. Quinta-feira já tem programa. Quinta-feira tem programa. Obrigada a você, eu que agradeço. Você tem Quinta-feira, na quinta? Quinta-feira é o Arthur Valadares. Toda última quinta do mês é o Arthur. E no começo de setembro a gente já começa com o Décio, Ian Dolly Júnior. A gente vai começar a falar de saúde mental em setembro, em preocupação junto, né, com o Setembro Amarelo, né? Então a gente vai falar muito de saúde mental o mês inteiro de setembro. Vai ser muito bom, gente. Assistem então, gente, que vocês vão gostar. Assistam. Então, quinta, o Arthur, não percam, já é um grande amigo, vocês vão gostar. Pri, obrigado de novo. Obrigada pelo a vocês. Carinho, pela disponibilidade. E a gente vai se falando. Um grande beijo. Gente. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigada a você. Tchau, tchau.